Tragédia no Rio Grande do Sul. Até aqui, de acordo com a última atualização do governo do estado, o número de mortos chegou a 83. Há mais de 110 pessoas desaparecidas, quase 300 estão feridas. Ao todo, 364 municípios foram atingidos pelas consequências das tempestades. Muitas informações nesta edição de Os Pingos nos Is. O líder do Partido Cidadania na Câmara Federal, Alex Manente, ele defende a transparência, ou melhor, a transferência da sede da COP30, que deve acontecer em novembro de 2025, da cidade de Belém, estado do Pará, para Porto Alegre, Rio Grande do Sul. A ideia é levar a sugestão para os demais líderes partidários na Câmara dos Deputados. Para o parlamentar, essa mudança seria uma forma de chamar a atenção para as consequências das mudanças climáticas. E com o evento climático da ONU, seria inclusive possível ajudar na reconstrução da cidade. Olha, tem vários aspectos que a gente precisa trazer para analisar com os nossos comentaristas nessa edição especial de Os Pingos nos Is. Vamos a Brasília, José Maria Trindade com a gente. Zé, seja bem-vindo, uma ótima noite a você. Dia difícil, né? Repercutir tantas notícias como essas que a gente tem trazido aqui na programação da Jovem Pan News em relação ao Rio Grande do Sul. Agora, o que acha da sugestão do deputado Alex Manente? Ele é o líder do Cidadania. Transferir a COP30 de Belém do Pará para Porto Alegre. Isso, segundo ele, ajudaria na reconstrução da cidade por conta de verbas federais que seriam destinadas à sede do evento. Faz sentido? Dá tempo de mudar? E o mal-estar com os paraenses? Pois é, olha, uma tragédia que atinge mais de 1 milhão de pessoas e todos nós, de certa maneira, somos atingidos também indiretamente, né? E uma tragédia também em andamento. Boa noite, Daniel. Boa noite, Mota, seja bem-vindo aí de volta. Boa noite, Beraldo, e boa noite a você, que sempre está aqui nos Pingos nos Is. Olha, toda tragédia assim é natural, é inevitável. Há uma união de esforços, uma tentativa de minorar os danos causados, né? Então, é sempre assim, as divergências são esquecidas momentaneamente e vamos pensar exatamente naquela tragédia. Mas esta, especialmente, uniu os brasileiros de ponta a ponta. Um ou outro que fica criticando esta atenção máxima, mas tem que ter atenção máxima. Mas, no mais, houve uma união aqui. Muito além daquelas fotografias tradicionais e sobrevoo do presidente Lula, ele fez questão de levar o presidente da Câmara, Arthur Lira, e o presidente do Senado. Isso já foi uma demonstração de que a situação é de unir esforços para salvar nossos irmãos do Rio Grande do Sul, né? A tragédia ainda está em andamento, para se ter uma ideia. E hoje, agora há pouco, terminou a reunião do presidente Lula com os presidentes da Câmara, Senado e do Supremo, o ministro Edson Fachin, que foi nessa reunião. E ali houve uma demonstração de que o governo está analisando dado a dado através do gabinete de crise instalado no Palácio do Planalto, e é preciso tomar algumas medidas que foram tomadas. Nós vamos falar dessas medidas aqui e tirar um pouco a burocracia. É que falaram no Palácio do Planalto, me disseram que houve um debate no Palácio do Planalto. Olha, apesar da gravidade da situação, não se pode sair por aí tomando medidas, porque daqui a 10 anos, quando houver um julgamento sobre uma ação agora, ninguém vai se lembrar desse sentimento de solidariedade. Então é preciso dar um aspecto legal. Daí esta reunião de vários poderes, exatamente para evitar burocracia, mas fazer a coisa de uma maneira muito pensada, evitar que, por exemplo, o governante seja processado por quebra da lei de responsabilidade fiscal, teto de gastos e assim por diante. Então é assim, sempre que tem uma tragédia, há uma união de esforços. Mas neste caso, mais do que nunca, além da união de esforços, é preciso discutir medidas daqui para frente. Esse tipo de coisa pode acontecer em qualquer município, porque não se tem mais aquela tradição de cada um se vira com seus problemas. É um problema de todos nós. Tá certo, eu vou chamar o Roberto Mota, ao vivo, diretamente do Rio de Janeiro, vai trazer suas impressões, claro, em relação aos muitos aspectos ligados a essa tragédia que atinge o Rio Grande do Sul e essa sugestão do deputado Alex Manente, Mota, de transferir o evento da COP30 do estado do Pará
cidade de Belém para Porto Alegre. O que é preciso considerar nesse momento? Seja muito bem-vindo de volta, amigo. Boa noite, Caniato. O deputado eu conheço, me parece uma pessoa razoável, mas a sugestão dele é péssima. Boa noite para você, boa noite aos meus colegas, boa noite para a nossa audiência. A COP é um piquenique de bilionários e de políticos que viajam pelo mundo com o dinheiro do povo. É uma reunião para tomar champanhe e lacrar. Eles vão reclamar das mudanças climáticas, do efeito estufa, mas vão todos de jatinho, despejando milhares de toneladas de carbono na atmosfera. Mudança climática, a gente já sabe, é um chavão lacrador, que serve para tudo. Antigamente eles falavam aquecimento global. Como viram que o mundo não está esquentando, agora mudaram para mudanças climáticas. E aí isso serve para seca, inundação, calor, frio e até para vulcão, acreditem vocês. A maioria dos que falam sobre isso repetem o que ouviram, como papagaios. Eles sempre citam estudos científicos dos quais eles nunca ouviram falar. Os nossos irmãos do Sul não precisam de um piquenique de bilionários lacradores, nem de medidas populistas de políticos. Eles precisam de solidariedade, de ajuda, de estadistas que entendam o que está acontecendo e saibam o que é necessário fazer. É isso, você está nessa programação especial, programas Pingos nos Is, também acompanhando todos os desdobramentos da tragédia no Rio Grande do Sul. Vamos imediatamente a Canoas, cidade que fica na região metropolitana de Porto Alegre. Lá está o repórter Bruno Pinheiro, chegou hoje, inclusive, ao Rio Grande do Sul em um voo da FAB, que levou voluntários e doações para o estado. Bruno Pinheiro ao vivo com a gente. Bruno, seja muito bem-vindo, obrigado pela gentileza em participar também de Os Pingos nos Is. Conta para nossa audiência qual é a situação de momento por aí, por favor. Ótima noite a você, a quem nos acompanha. Eu falo aqui da região metropolitana de Porto Alegre, no município de Canoas. É uma cidade que foi muito atingida e que ainda tem muita água. Esta região é uma região do centro, na frente da Câmara de Vereadores, uma região que não foi atingida. E é somente aqui que existe ainda iluminação e o sinal de internet, já que na região que está mais atingida, a água chegando a cerca de 4 metros em alguns locais, só andamos de embarcações. Eu conversei com diversos nomes, com vários homens, com várias mulheres, adolescentes, gente que está aqui há 50, 60 anos e que nunca viu uma situação como essa. Hoje fez um sol muito forte aqui, então esta janela entre hoje e amanhã, uma corrida contra o tempo. Existe muita gente esperando socorro numa residência que ainda não conseguiram receber esse atendimento. Estão dentro de uma casa com animais de estimação e tem muita gente que é o seguinte, não quer abandonar o imóvel, porque lá existem os seus objetos, os seus itens eletrodomésticos e ficam lá dentro do imóvel. Diante disso, dificulta o resgate e a saída. Neste momento, o que acontece? Dia e noite são os voluntários, a comunidade com embarcações andando, escolas inundadas, supermercados, hospitais inundados até no segundo andar. E o que é muito importante ver neste momento é sobre a reconstrução, de que forma que isso vai acontecer, porque observando aqui, analisando aqui, tem supermercado cheio de alimento, de insumos que ficaram lá dentro do estabelecimento comercial e agora com a chuva, a enxurrada começa a levar, ocupando as ruas. Então é uma reconstrução. Quando começa a escurecer, a gente vê no olho das pessoas um desespero, tentando ali fazer contato com alguém da família que ainda não recebeu, não respondeu uma ligação, não respondeu um chamado, ora porque está sem internet, ora porque o celular já não foi recarregado, acabou a energia elétrica. Então existe essa força-tarefa. E amanhã a expectativa de chegar aqui no município de Canoas cerca de 52 mil são alimentos, são diversas cestas, 52 mil cestas que vem uma força-tarefa da Companhia de Abastecimento e do Ministério do Desenvolvimento. Ainda não se tem uma informação de que forma que isso será feito, esse levantamento, essas informações, mas é aguardado com muita expectativa. Hoje chegou a aeronave número 1, com 20 toneladas de insumos e de alimentos que serão oferecidos à comunidade. Daniel Caniato, um cenário devastador.
Pois é, Bruno Pinheiro ao vivo, diretamente da cidade de Canoas, que é um município muito conhecido, fica ali na Grande Porto Alegre, região metropolitana, é como se fosse uma extensão de Porto Alegre. Tem muita gente que mora em Canoas, só que se desloca todos os dias para Porto Alegre de carro ou de transporte público, que é uma cidade colada a Porto Alegre. Agora, Bruno, quais são as perspectivas? Porque comenta-se justamente que essas regiões inundadas pelo transbordamento do Guaíba voltariam ao normal após 10 dias, caso não chova mais. O que as autoridades preveem? Estão falando que existe, sim, a chance de novos temporais? Existe uma força-tarefa entre hoje e amanhã, como eu disse, é uma corrida contra o tempo, na verdade, porque na quarta-feira eles têm essa expectativa de voltar a chover aqui nesta região, o que vai dificultar ainda mais. Essa água não está escorrendo porque os rios estão cheios, o solo está muito úmido, muito molhado e a água acaba estagnando. Não tem esse escoamento, na verdade, tem muita água ainda. Então, entre hoje e amanhã é uma tentativa de resgate. O aeroporto aqui do município e também lá de Porto Alegre, a expectativa é de voltar a funcionar só no final do mês, porque existe muita água ainda, será necessária essa reconstrução, essa força-tarefa para voltar às atividades. Então, diante disso, só a expectativa de hoje e amanhã para conseguir resgatar. Esse som são diversas sirenes de ambulâncias, corpo de bombeiros, aeronaves que estão circulando no entorno aqui, as pessoas enviando o número de residência, localização, e as ruas só tem como chegar de uma embarcação, de canoa, de fato, e não chegar de veículo. Agora, o número de veículos estacionados em supermercados, em escolas, é absurdo, número muito alto que as pessoas não conseguiram retirar. Eu ouvi um relato ali que tinha uma criança que estava dentro de uma casa chamando socorro, que estava chorando e que ninguém mais respondia, somente uma criança chorando no interior de uma residência. Então, são relatos que a gente ouve diariamente aqui nesta região. Pois é, agora, Bruno, esse é um ponto interessante, só para trazer um último destaque aqui antes de liberá-lo. O Bruno tem que fazer uma cobertura intensa para todos os programas e telejornais da Jovem Pan News. É importante destacar que a Jovem Pan, inclusive, enviou vários profissionais, Bruno Pinheiro, também a repórter Beatriz Manfredini, vão trazer todas as informações, atualização em tempo real de tudo que acontece no estado do Rio Grande do Sul. Agora, Bruno, você falou sobre as muitas sirenes que você escuta a todo instante. Há uma força-tarefa, né? Homens das forças policiais, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, muitos voluntários, além do contingente que o governo federal acabou enviando para o estado. Como funciona essa coordenação? Eu imagino que deva ser um desafio e tanto, né? Tantos voluntários, muitas pessoas para ajudar, mas é preciso uma coordenação específica para enviar as pessoas para os locais mais urgentes, não? Exatamente. Este voo que eu cheguei hoje, que eu vim lá da capital federal, de 2h15 aproximadamente, vieram 20 duplas que são especialistas no resgate aéreo, que são formados, mas ao mesmo tempo são voluntários da Força Nacional do SUS. De que forma que isso acontece? Eles entram numa plataforma do governo, colocam as suas informações, os seus interesses e tem um chamamento. E aí eles chegam aqui no local, nesta região ou em outra área de difícil acesso ou que está em situação de risco, e eles vão se apresentar para as autoridades, para as forças de segurança. Logo na sequência, eles são informados de onde eles vão atuar. E aí, entre esses homens e entre as mulheres, são diversas áreas, são especialistas em diversos atendimentos, até resgate aéreo, outros que são especialistas no tipo de um hospital, alguém está internado, de repente acaba a energia, entra água, e aí é necessário fazer essa remoção, levar essa pessoa que já está recebendo um atendimento para um outro local. Agora, o que eu tenho ouvido de reclamação aqui, inclusive conversei com algumas autoridades
autoridades é o seguinte: sobre a insegurança. Está acontecendo assaltos durante esses resgates, ou até mesmo essas pessoas que estão aguardando uma força chegar, uma atenção de uma aeronave ou de uma embarcação. As casas estão sendo invadidas e algumas roubadas, inclusive. Ontem mesmo teve um registro de uma situação de uma embarcação que foi assaltada. Então começa a gerar também esse receio de ficar na rua até altas horas ou até mesmo de oferecer esse atendimento em locais de risco. Então gera também essa segurança de alguns oportunistas, mas as forças de segurança acabam atuando para tentar reprimir esse tipo de ação criminosa em meio a tudo isso que a cidade, que o estado do Rio Grande do Sul está enfrentando. Hoje, um pouco mais cedo, conversei com alguns nomes, ouvimos aqui também na Jovem Pan. Se a nossa equipe tiver essas entrevistas, nós conseguimos também acompanhar e ouvir relatos de várias pessoas que conversaram com a gente e relataram o que estão enfrentando nas últimas semanas aqui no Rio Grande do Sul. Certamente vamos trazer essas informações agora. Um absurdo, né, Bruno? Roubos e furtos em meio a essa tragédia. Além disso, muitos vídeos de saques estão sendo compartilhados e, pasmem, também pessoas que estão alterando o número da chave Pix que o governo do estado acabou disponibilizando. E aí o dinheiro acaba sendo encaminhado para outras contas, ou seja, fraudando a campanha de arrecadação de fundos que acabou sendo divulgada amplamente pelo governo do estado do Rio Grande do Sul. Bruno Pinheiro, prioridade para você, ao vivo, diretamente do Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente volta a conversar com ele aqui na programação. Bom trabalho para você, Bruno. Agora eu vou chamar o delegado Palumbo, quero até pedir desculpas, houve um problema de comunicação aqui, anunciei o Cristiano Beraldo. Delegado Palumbo está com a gente. Delegado, seja muito bem-vindo. Uma ótima noite ao senhor, sempre colaborando com a gente nessa cobertura especial aqui na Jovem Pan News. Situação muito difícil, tragédia no estado gaúcho. 83 pessoas já morreram até aqui, 111 estão desaparecidos. Agora, claro, quero pedir essa avaliação inicial do senhor e também a sugestão do colega de parlamento, Alex Manente, deputado líder do Cidadania, sugerindo a transferência da COP30 de Belém do Pará para Porto Alegre, sob a justificativa de que verbas federais poderiam ser encaminhadas para Porto Alegre para ajudar na reconstrução da cidade. O que é preciso considerar, delegado? Caniato, boa noite. Sempre um prazer participar da Jovem Pan. O que a gente não pode ter nesse momento é uma polarização, uma briga política entre direita e esquerda. O momento agora é de união. O momento agora é de tentar reconstruir esse Estado. Nossos irmãos, porque eles são nossos irmãos, estão sofrendo, estão desabrigados, mais de 200 cidades em estado de calamidade pública, e o que a gente não precisa neste momento é ficar em guerra política. Se vai trazer recursos para o Estado, acho que seria uma excelente ideia, mas tem que trazer recursos, porque o que os prefeitos precisam neste momento é primeiro salvar a vida das pessoas, é primeiro tirar elas das áreas de risco, e depois é precisar de dinheiro para reconstruir. Por isso, seria muito importante, né, que os deputados mandassem emendas parlamentares para o estado do Rio Grande do Sul. E um deputado de outro estado, eu, por exemplo, sou de São Paulo, eu posso mandar. Então, seria muito bom se a bancada paulista, por exemplo, mandasse dinheiro para a reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Pois é, eu vou retomar com o José Maria Trindade. Zé, tem uma coluna de um jornal do Rio de Janeiro que compartilhou uma informação, claro, de bastidor, mas de que o governo Lula discute de forma reservada a mudança da COP30 de Belém do Pará para outra localidade, mas isso mesmo antes da tragédia no Rio Grande do Sul, sob a justificativa de que Belém não teria o número suficiente de vagas na rede hoteleira para atender os muitos convidados que virão de várias partes do mundo. Você acha que, de certa maneira, tende a prosperar a mudança de localidade para a realização da COP30 e, aproveitando essa oportunidade, Porto Alegre poderia ser a cidade escolhida? Pois é, olha, houve essa conversa mesmo sobre o número de vagas na rede hoteleira e também a disponibilidade de voos, né? Pará fica um pouco distante, longe demais dos centros aqui de Brasília, do Rio de Janeiro, São Paulo e até de Brasília. E isso acabou provocando um debate interno ali dentro do governo.
O pessoal do Pará é muito amigo ali do governo, de Lula, tem ministro, né? Enfim, é uma situação meio complexa, porque isso vai acabar se refletindo na política. Por enquanto, não há nenhuma medida concreta, oficial ou aberta para mudar de lugar. Uma mudança, assim, ela requer um prejuízo muito grande. Já existe a contratação de auditórios, me informaram que já houve, inclusive, pagamento de alguns lugares, né, para reuniões e reserva de hotéis, e que não dá para mudar de uma hora para outra, assim. Essas reservas são feitas com uma antecedência muito grande, às vezes até de um ano, para auditórios, para centros de convenções, né, tudo muito complicado. Agora, essa lembrança do Rio Grande do Sul me parece muito assim como uma medida política ou até politiqueira, no sentido de